Olá, hoje lhes trago mais um podcast e acompanhe comigo, por gentileza, este texto que eu vou ler. Vai acompanhando aí a narrativa dessa parábola, tá bom? Então vamos lá. Um velho camponês vivia em uma aldeia com seu filho e um cavalo que usava para trabalhar. Um dia o cavalo fugiu. Os vizinhos solidários disseram: que azar o seu cavalo ter fugido. O camponês respondeu calmamente: se é sorte ou azar, o tempo dirá. Alguns dias depois, o cavalo voltou, trazendo com ele outros cavalos selvagens. Os vizinhos empolgados disseram: que sorte a sua! Agora você tem vários cavalos. O camponês sereno respondeu: se é sorte ou azar, o tempo dirá. Pouco depois, o filho do camponês, tentando domar um dos cavalos selvagens, caiu e quebrou a perna. Os vizinhos lamentaram: que azar de seu filho ter quebrado a perna. O camponês repetiu: se é sorte ou azar, o tempo dirá. Algumas semanas depois, a região entrou em guerra e todos os jovens foram convocados para lutar. Muitos não voltaram, mas o filho do camponês, por estar com a perna quebrada, não foi chamado. Os vizinhos disseram: que sorte a sua, seu filho foi poupado. E o camponês mais uma vez respondeu: se é sorte ou azar, o tempo dirá. E aí, o que acontece é o seguinte, né? Este texto, eu vi ele a primeira vez no livro do Laí Ribeiro, O Sucesso Não Ocorre por Acaso, em que ele conta, né, essa parábola, que não é dele, é de uma parábola chinesa, mas a primeira vez que eu vi foi no livro do Laí Ribeiro, né? Então, o que eu aprendi quando eu li esse livro? Que não existem, muitas vezes, coisas ruins ou boas, mas sim a percepção que nós temos naquele momento, né? Porque a gente não pode prever o futuro, então, às vezes a gente acha que uma situação é ruim, que uma situação é o fim do mundo, e aí acaba que a gente percebe com o decorrer do tempo que não era ruim, que era necessário acontecer aquilo, determinada situação, para que nós viéssemos a evoluir, certo? Então, essa parábola, quando eu li ela no livro, eu confesso para vocês que eu me enxerguei muito nela, porque diversas coisas deram errado na minha vida. E foi graças a essas coisas que deram errado que eu prosperei em diversas áreas da minha vida. Conhecimento, área financeira, certo? Então foi graças a esses acontecimentos que na época que aconteceu eu julguei ruim, né? Foi graças a esses acontecimentos que veio a prosperidade posteriormente. Então, nem sempre tudo está perdido, nem sempre uma coisa é ruim. Às vezes vai acontecer coisa melhor depois, né? Eu me lembro, por exemplo, eu vou exemplificar duas situações aqui para vocês. Eu me lembro que teve uma vez que eu fui participar de uma entrevista de emprego em um lugar que não era tão interessante, não era tão bom, mas eu precisava, então eu fui. Isso tem muito tempo, tá? E aí, naquela época, eu fui humilhado nesse lugar, fui humilhado pela pessoa que me entrevistou, e eu fiquei muito triste de não ter conseguido uma oportunidade de trabalhar nesse lugar, porque, como eu disse anteriormente, eu realmente precisava. E aí, logo em seguida, uma pessoa ainda virou para mim e disse a seguinte frase: todo mundo passa na entrevista para trabalhar nesse lugar e você não teve nem a capacidade para isso. E aquilo ali me destruiu. Eu fiquei remoendo, eu fiquei pensando: nossa, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não posso. Ou seja, além de julgar a situação de forma totalmente ruim, ainda por cima como que eu posso dizer? Eu ainda construí pensamentos limitantes
acerca da minha pessoa, certo? Então, passado um tempo, eu consegui uma oportunidade de trabalho em um lugar extremamente melhor, em um setor que, comparado com aquele que eu ia conseguir, era extremamente melhor. E provavelmente, se eu tivesse entrado naquele primeiro local, que foi onde eu consegui a entrevista, eu teria ficado lá muito tempo, eu não teria conseguido no outro lugar, onde que eu entrei depois, e isso me prejudicaria. Ou seja, se é sorte ou azar, o tempo dirá, entendeu? Então, essa frase, depois que eu li nesse livro, eu recomendo muito esse livro para vocês, tá? Se você que está me ouvindo não gosta de livro de autoajuda, eu peço de verdade que você faça um pouquinho de esforço, porque realmente é um livro magnífico. Laí Ribeiro, ele é incrível, ele tem diversas boas ideias. É lógico, não é necessário concordar com tudo, não precisa concordar com tudo. Inclusive, há necessidade de discordância em diversas coisas, diversos pontos. Mas não tira o aspecto da genialidade dele, a característica dele de inteligência, de sabedoria. Então este é um livro que eu recomendo para vocês também, dando parando aqui um pouco para fazer a recomendação do livro, porque realmente vai ser algo construtivo para vocês. Então, continuando, que eu estava dizendo anteriormente, a partir do momento que eu li essa frase nesse livro, eu levei ela para mim, levei ela para minha vida, porque eu parei para analisar a situação, as situações, né, na verdade, que eu havia vivido, certo? E se eu não me engano, eu disse que eu ia citar 2 exemplos. Agora eu cito o segundo exemplo aqui para vocês, que é o seguinte: teve uma vez que eu estava para conseguir oportunidade no meu trabalho, e aí eles me sabotaram. Eu fiquei muito triste, extremamente revoltado, porque eu queria muito aquela vaga, aquela oportunidade, mas as pessoas me sabotaram por ter medo da minha capacidade, pela minha quantidade de estudo, de conhecimento. Então as pessoas me derrubaram, eu fiquei chateado, muito triste. Durante uns 2, 3 meses, realmente eu fiquei muito mal. E depois eu comecei a focar mais em empreender, a fazer as coisas que eu sabia fazer, mas que eu não botava em prática porque eu estava focando muito naquilo, no trabalho, no caso, e sem ganhar nada mais por isso, né? Que a gente sabe que pode acontecer de você se esforçar demais e a pessoa que se esforça pouco ou nem se esforça, ela ser mais reconhecida e mais valorizada do que você. Infelizmente, isso pode acontecer. E que foi o meu caso. Então, por isso ter acontecido, por este fato ter ocorrido, o que aconteceu foi o seguinte: eu comecei a focar, empreender, trabalhar em outras coisas, e hoje em dia a minha remuneração nessas coisas que eu faço, que eu comecei a fazer por ter perdido aquela oportunidade, por terem me sabotado, é infinitamente mais lucrativa, me deixa muito mais feliz, eu tenho muito mais liberdade, eu tenho muito mais reconhecimento, tá? Então, assim, eu acabei conquistando algo muito melhor devido ao que aconteceu. Se eu tivesse recebido aquela oportunidade, eu não estaria ganhando muito mais. Eu estaria fazendo revezamento de turno o tempo inteiro, sobrecarregado, entendeu? As pessoas me sobrecarregando, porque as pessoas tinham esse hábito realmente de me explorar dentro do meu local de trabalho. E acabou tudo isso. E eu fui focar em uma coisa que dava maior remuneração e ia me deixar mais feliz. Porque eu estava focado, eu estava cego. Eu não estava analisando a situação, os fatos. Eu estava colocando aquilo ali como minha única prioridade. Então, ter acontecido isso abriu meu olho para muitas coisas. É como se eu tivesse despertado uma nova visão, se eu tivesse quebrado paradigmas,
tá? E de fato eu quebrei paradigmas. Então, essa frase, esse texto desse livro, essa parábola, ela é uma parábola que eu realmente me identifico muito. E eu acredito que vocês vão se identificar também. E por isso que eu trouxe esse podcast aqui para vocês, para a gente conversar sobre, né? Para vocês me ouvir. Às vezes vocês estão passando por uma situação complicada, você está passando por uma situação um tanto quanto complexa. Só que mais para frente, né? No decorrer do tempo, com toda certeza, o reconhecimento virá, novos caminhos irão surgir, novas oportunidades irão surgir e vocês estarão mais fortes. Porque o que acontece de ruim, o que acontece com você, serve de experiência, cria casca, cria resiliência, força, certo? Então, eu acredito que, como eu disse anteriormente, que vocês irão realmente se identificar com esse texto, né? E vão pensar em diversas situações que vocês viveram. Aqui eu dei 2 exemplos da minha vida, mas tem muitos outros. Então este texto eu peguei para mim, eu sempre procuro aplicar ele. Eu sei que tem determinados momentos que é extremamente difícil e tá tudo bem, mas é um texto que eu realmente tento aplicar toda vez, penso nele e acabei criando identificação, tá bom? E eu acredito que vocês também irão criar identificação, ok? Muito obrigado para quem ouviu este podcast até aqui e até a próxima.